estamos aqui no IDASC, no nosso IDASC Cast, da nossa 19ª edição. Eu, João Dalla Piccola, presidente do IDASC, doutor José Geraldo, nosso diretor tesoureiro, e hoje tendo a honra de receber o cidadão público, delegado Piquet, a quem já passo a palavra para que ele nos conte um pouco da sua história. Primeiro, assim, agradecer o convite, doutor João, doutor Geraldo, assim, é uma honra estar aqui podendo contar um pouquinho das nossas histórias e histórias, trazer um pouquinho dessa nossa experiência, compartilhar com vocês, principalmente com o Capixaba, que é o povo que me acolheu. Eu nasci no Rio de Janeiro, né, nasci no Alto da Boa Vista, né, no Rio de Janeiro, capital. No Alto da Boa Vista, num morro chamado Catrambi. Inclusive, tem um personagem muito icônico na música brasileira, que é o Mister Catra. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. O Catra vem do Catrambi. Então, que é o último morro colado no Morro do Borel, que é o Por que final. Catrambi? É o nome do morro e ele usou essa inicial desse nome para se intitular Catra. O Catra vem do Morro Catrambi, que é o local de origem dele. Então, eu nasci lá, fui criado assim muito na rua. Eu sempre gostei de ir para rua, sempre soltei muita pipa, fiz muita coisa na rua. Mas desde cedo eu tive uma formação, né, tanto de família quanto é, é, educacional muito sólida, muito rígida. E tem um colégio que é super tradicional no Rio de Janeiro que se chama Santa Marcelina. Ele fica no Alto da Boa Vista. Foi lá onde eu comecei essa minha caminhada educacional. Fui semi-interno em colégio de freira durante 8 anos. E hoje a gente vê como a vida mudou, doutor João, porque eu ia para o colégio de sapato, tinha que estar engraxado, calça social, camisa social, e eu batia ponto. Quando você atrasava 2 vezes, a terceira que você atrasava, você tinha que ir lá passar pela freira e a mãe ia lá porque você não podia entrar. Então era outra coisa, o horário do almoço, aquele refeitório Bater grande, ponto? batia ponto. Aí é igual aquelas empresas que tem aquele relógio grande, verde, você bota para todo. Porra! Eu fui Mas assim. você nasceu em que data? Eu nasci em 82, eu estou para fazer 44 anos agora em outubro. Rodei um pouquinho sem óleo, não estou tão bonito não, mas estou desgastado, cabelo branco. Quem me viu quando eu cheguei no Espírito Santo, mais novo, bem mais magro, cabelo preto, sem ruga, agora dá uma assustada. Mas conta mais aí. E eu fiquei nesse colégio durante bastante tempo, foram praticamente 10 anos da minha vida, até que eu saí. Meus pais, graças a Deus, tiveram algumas melhoras, algumas ascensões, fui morar na Barra da Tijuca, e eu fui para o Colégio Baiense, onde eu fiquei até a parte do vestibular. Iniciei prestando vestibular, doutor João, para economia. Passei em economia na faculdade Gama Filho. Fiz metade da faculdade de economia, onde eu comecei a me questionar, né, com 20 anos de idade, se era aquele caminho que eu gostaria de seguir na minha vida. E nesse processo eu falei assim, olha, eu gostava muito da parte de direito, eu já tinha tido aula de introdução ao direito. Eu falei assim, deixa eu experimentar esse negócio. Fiquei fazendo 6 meses faculdade de economia e faculdade de direito. E acabei me apaixonando pelo direito. Viu? Acabei me apaixonando pelo direito e fiz uma mudança. Saí da Gama Filho, da economia, embora eu já tivesse feito alguns 6 meses lá, e fui para a Universidade Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro, para cursar direito. Então, lá eu concluí essa minha graduação, né, esse meu período de formação. Eu até falo com as pessoas assim, um período eu demorei muito a amadurecer, né? E para você, de repente, que está estudando aí, está na fase de faculdade ou até recém-formado, né? Que assim, a importância de você estudar uma faculdade, fazer bem uma faculdade, ter a maturidade, saber o que você quer, direcionar estudo, porque eu perdi muito tempo. Faltou pessoas para, na época, me orientarem, me falarem essa questão. Eu demorei muito para amadurecer. E quando caiu a ficha, eu falei assim, quando meu pai realmente quebrou, né? Quando Financeiramente. financeiramente acabou o dinheiro, eu falei assim, caramba, agora eu preciso correr atrás.
Aí eu fazia faculdade de manhã, estágio à tarde, faculdade à noite para tentar correr atrás desse tempo perdido. Graças a Deus, consegui fazer esse processo, mas quando você é jovem, você não consegue interpretar o mundo da forma correta. E você tem muita resistência de ouvir o mais velho. Foi outra coisa que eu errei muito. Eu falo sempre isso para a turma mais nova. Você não precisa errar em pontos que os outros já erraram. Então, ouça quem dá o conselho para você. Aprenda com os erros de quem está próximo de você para que você não cometa os mesmos. Cometa outro. Errar faz parte, só erra quem faz. E não tem problema errar. Exatamente. E não tem problema É, errar. Isso aí. Então, Aí você se graduou. eu me graduei e, assim, na época, quando meu pai quebrou, eu tinha um carro, eu vendi o carro, comecei a operar em mercado financeiro com os amigos, achava que eu era o bam, comecei a fazer dinheiro, o Brasil naquele vapor todo, e até que um dia a bolsa deu uma mexida grande e o que eu tinha eu perdi. Foi em que ano isso mesmo? Olha, Eu lembro, tinha ela deu uma. 23, 24, foi antes da crise de 2008. Eu acho que foi um pouquinho, eu tinha 23, 24 anos, foi 22, foi 2002. Antes, no início dos anos 90, ela teve também no Collor de Mello, ela fez. Eu não vou saber a data, mas eu sei o fato. É. Quem é mais velho um pouquinho voou de Varig. É. Foi na época da venda da Varig. Da Varig. A Varig vendia, não vendia, vendia, não vendia. E tinha muitos gaps, as ações subindo, desceu muito alto. Eu botei, comprei a 4,15, 4,50 as ações, a 11 horas da manhã, 11h30. Ficou 4 horas da tarde, estava 1,35. Aí você vê o dinheiro realmente, Sumir. cada embora. 100 vira 20. Aí é triste. Vira 20. Aí eu comecei a entender por que muita gente sofre no mercado financeiro e porque muitos perdem a vida. Eu não tinha ninguém para acompanhar, morava com meus pais, tinha toda uma estrutura dentro de casa, não tinha conta para pagar e fiquei 5 dias de cama. Agora imagina o cara que é pai de família, tem um monte de conta para pagar, filho no colégio, a vergonha que ele passa. Então, assim, correr risco é válido, vale a pena, mas mensurar as consequências desse risco corrido é fundamental para a sua manutenção. A gente pensa igualzinho. Eu, particularmente, não consigo entender esse sistema da Bolsa, eu acho ele muito injusto e, respeitosamente, até desonesto. Porque não reflete o valor real da empresa. Assim, é muita questão contábil, muita variável. Eu tentei estudar um pouquinho, não entendi que não era a minha praia, então eu não opino muito, embora a gente, quando sobra um pouquinho, né, que a gente vai guardando todo mês esse pouquinho, a gente faz. Você põe na Bolsa ainda? Eu ponho, não sou eu que mexo, não. Eu boto para uma operadora financeira fazer esse tipo de investimento, porque eu, particularmente, eu não sei. Eu só gosto de ver o dinheiro subindo, porque às vezes cai, aí é ruim pra caramba. Eu gosto muito de CDB, quanto mais conservador, melhor. Porque aí pelo menos você ganha só aquilo ali e está tranquilo, né? Aí teve essa primeira queda, na sequência eu consegui me resolver um pouco, já estagiando, né, estudando. Quando eu estou para chegar no final da faculdade, né, já aprovado na OAB, Você passou eu antes? passei Bacana. no último período. Bacana. Aí, para pegar a carteira, tem que esperar todo aquele processo de solenidade até formar. Nesse meio tempo veio o outro tom da bolsa. Nossa, mãe. Veio o outro tom Você da também bolsa. estava nessa? Estava nessa, eu falei, rapaz, agora é o seguinte, eu preciso arrumar um dinheiro para eu ter uma renda fixa, uma estabilidade na minha vida, e eu vou começar a fazer outras coisas, como qualquer cidadão que vive no mundo capitalista, o interesse dele é ter uma qualidade de vida melhor, e essa qualidade de vida melhor você se proporciona 70%, 80% dela com recursos financeiros. Claro. Então, segui essa linha, eu falei, cara, eu vou estudar para concurso. E aí entra aquela questão do jovem, da imaturidade. Eu fui estudar a primeira vez na biblioteca, sempre achando bonzão, aprovado na ordem. Rapaz, os caras estudam 3 anos, não passa, bando de gente burra, bando de gente incapaz. No primeiro mês eu falei, rapaz, o burro sabe mais que eu. O burro tá falando coisa que eu não sei, rapaz, que negócio é esse? Eu ia lá e falei, rapaz, o burro tá certo, o inteligente tá errado.
Aí eu comecei a refletir, eu falei, rapaz, agora é o seguinte, eu preciso me capacitar, porque muita gente, doutor João, sai da faculdade, se forma e não lê a Constituição, que é a É. nossa maior norma. É, Isso aí. Vai você advogar em falou direito uma coisa civil, certa aí, você precisa se capacitar. não vai advogar em direito civil e nunca leu o Código Civil de ponta a ponta. O Código Civil é grande, é chato de ler, eu sei, mas tem que ler, você vai trabalhar no negócio. Você vai trabalhar no negócio, você vai estudar lei e não vai ler a lei. Que Pode. doideira! Não pode, né? Isso é a regra, infelizmente, essa é a regra do dia. Aí eu falei assim, cara, agora eu vou ter que passar todo mundo. Então, se a turma está estudando 5 horas, eu vou estudar 10. Eu abri a biblioteca, a biblioteca abria 7h40, que eu não consegui estudar em casa. Ninguém. Eu não consigo estudar em casa, eu tenho um pouco de déficit de atenção por hiperatividade. Você vê que eu não paro quieto nem na cadeira. Então, eu tinha que ir para a biblioteca, usava EPI, botava aquela espuminha no ouvido, aquele fone de silêncio, entrava na baia, luz, minha garrafa de café, minhas canetas, um vadimeco ou a lei impressa e o livro do lado. Aí eu arrumei meus métodos de estudo, né? Cada um tem o seu, esse é um Claro. muito particular. E assim, deixo aqui meu método de estudo. Eu lia 100 páginas por dia. Eu ia marcando, sublinhando. E quando eu queria fazer remissão, eu fazia na lei. Então, eu fazia remissão muito com símbolo. Natureza jurídica era árvore. Alguma questão que era pegadinha de prova, eu fazia uma caveirinha. Aí eu fazia um asterisco. E eu ia botando a leitura para quando chegar perto da prova do concurso, eu só lia a lei e com as remissões eu lembrava o que tinha feito no livro. Então eu lia 100 páginas, fazia as anotações na legislação por dia. E marcando no livro as partes mais importantes. No dia seguinte eu começava a ler pelo que eu tinha sublinhado no livro. Ah, você voltava. Voltava, que era meu método, que é o método que eu conseguia memorizar mais. É. O que eu demorava, às vezes, 7 horas para ler, no dia seguinte, a parte sublinhada, eu li em 1h30. É aquela leitura mais dinâmica, Claro. só para você relembrar, e tinha que ler mais 100 páginas por dia. Então, eu li um livro por Um bom semana método. de 500 páginas, fazendo as anotações, que chegava na época de concurso, 3 meses, tem que estudar a matéria inteira, eu ia para ler tudo com a Que bom que você anotação. conseguia ler, né? E assim, eu fui fazendo esse processo, fazia na época de concurso também, para quem é concurseiro está ouvindo aí, fazia muitas questões, porque tem uma hora que as questões acabam, o que vai perguntar não tem mais jeito, então possivelmente você vai, 80%, 90% da prova você já vai responder algo que você já respondeu anteriormente, então você faz essa prática, até para não perder tempo, e sempre quis estudar para delegado. E eu comecei a estudar, não abria concurso para delegado, não abri o primeiro concurso que abriu, Espírito Santo. Foi 2011 minha prova. Se não me falha a memória, 23 de janeiro de 2011. Aí ficou sabendo como? Na época já começava aqueles com. Você tinha o cursinho, Ah, certo. você fazia cursinho, então você abria. Né? Aí tinha. Você passou sozinho do Rio ou passou outro colega junto? Não, veio um monte de gente De lá? de lá. E aí eu falei, cara, abriu o concurso do Espírito Santo, eu vou lá fazer. E era aquele concurso da PEC, né? Aquele concurso da SESP. Uma resposta errada anula, acerta. Ah, mata outra. Então, assim, foi uma prova, assim, bem difícil. E a questão em branco? Questão em branco não vale nada. Se está na dúvida, era para deixar em branco. Mas aí, assim, aí é aquela confiança do sujeito que estuda. Eu tinha uma tática para fazer essa prova de certo e errado. Por quê? Eu confiava no que eu tinha estudado e na minha capacidade de conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu marquei todas as questões e eu achava que eu iria acertar. Mas depois eu contei contas certas e contas erradas. Falei, cara, tem mais C do que errado. E eu estava na dúvida, eu estava inseguro de marcar que era errado. Eu falei assim, eu vou acertar mais do que errado. E fui marcando as erradas, que eu estava na dúvida para não perder. No final, esse processo me deu 8, 9 pontos, o que me fez colocar nas vagas. Então, assim, era um concurso de 10 mil pessoas, com 40 vagas. Ao final desse concurso, até tomar posse desse processo, eu terminei ele em 4º lugar. E nesse processo. Ah, porque depois tem outras fases. Né? Você tinha. Inicialmente você ficou em que lugar? Olha, eu estava dentro das vagas. Se não me falha a memória,
Na prova eu acabei em 29º, aí tinha título, tinha outras Tem coisas. essas coisas, né? Aí, assim, quando encerra o processo inteiro, que você vê aquele momento, olha, qual é a lista da promoção? É o final mesmo, quando você entra Certo. exercício. Eu estava em quarto lugar. Bacana. Estava em quarto lugar. Aí começa a minha história. Assim, quando você passou no concurso, você foi para academia ainda. Aham. Ficou quanto tempo? Você fica 6 meses na academia. Aí você começou a trabalhar onde? Na academia, o meu primeiro lugar que eu fui, que eu era delegado estagiário, que é assim que chama. Ah, chama assim? Delegado estagiário, que você está na Cadepol e você fica. Primeiro você fica o dia inteiro na academia. Depois, na metade da Cadepol para frente, você, pelo menos foi assim minha academia, tem Certo. alguns modelos diferentes. Você ficava metade do dia na academia e metade do dia numa delegacia. Eu fui para a delegacia de trânsito. Na época, o delegado de trânsito, o titular era Fabiano Contarato Boa escola. e a adjunta era Cláudia Dematê. Então, assim, eu tive 2 grandes professores, Fabiano Contarato, assim, revolucionou o processo criminal do trânsito, independente de viés político, de interesse ou não, mas o que ele fez no Estado do Espírito Santo, quantas vidas o delegado salvou, que eu ouvia no bar, não vou beber e dirigir não, porque esse delegado prende todo mundo. Ele é mão pesada. Por sinal, alguns de vocês vão lembrar de um episódio, na época eu que fiz o inquérito a pedido do doutor Fabiano, passei para ele, obviamente, ele fez os ajustes que ele entendeu necessário e colocou, mas como um bom estagiário, como muita gente já foi ou faz o que o chefe manda. Claro. Vocês vão lembrar de um caso de uma moça muito bonita, teve um incidente na terceira ponte e tentou ligar o carro com um canudinho. Ah, Depois fumou uma nota de 50, você tentou acender uma nota de 50. Não sei se vocês vão lembrar disso. É nessa época que eu comecei na delegacia de trânsito. Aí o doutor Fabiano falou assim para mim, Piquet, ó, não gostei do que ela fez, pega pesado, toma esse inquérito aqui para você. E eu quero colocar a questão dela ter queimado a nota de 50. Eu falei, pô, doutor Fabiano, difícil esse negócio. Eu vou pensar numa condição jurídica para a gente construir. Além da questão do crime de trânsito, né, tinha embriaguez, tinha outras coisas envolvidas. Né? Eu falei assim, cara, como é que eu vou responsabilizar essa moça por que má nota? por queimar nota? Aí eu fui buscar nas minhas bases jurídicas, na questão mais assim, direito tributário, direito empresarial, que se chama título de crédito. Você tem o valor, a nota é um título de crédito. Você tem o direito ao valor que você porta na nota. Mas a nota não é sua. A nota, a Casa da Moeda gasta milhões produzindo nota todo ano. Então você tem o valor dos R$ 50. Mas ali naquela cédula tem um valor agregado que é da produção da nota. Até porque nota é muito caro, tem diversos dispositivos de segurança e uma tecnologia que é feita para a produção da nota. Então eu coloquei exatamente essa questão. Não tem o direito de queimar a nota. Tanto é que rasgar dinheiro você tem toda uma Só se for consequência. doido, né? É o último grau da loucura é rasgar dinheiro. Então, foi, né, com base nessa teoria que a gente construiu esse processo de imputação. Não sei qual foi o resultado, confesso que não acompanhei. Não acompanhei. Parabéns por isso, hein? Obrigado. Porque tem autoridade que fica acompanhando o processo para ver o resultado em vez de trabalhar, né? Assim, doutor João, o que acontece? Eu sempre fui muito profissional. Eu não tenho nenhum problema pessoal do Piquet com qualquer bandido criminoso. Ele não, assim, ele fez uma coisa errada. Eu estou aqui para aplicar a lei. Ponto. Isso aí. Eu não posso permitir que um criminoso jamais entre na minha vida. Por mais que às vezes eu tenha vontade de fazer muitas coisas com ele, mas assim, ali eu sou um profissional. Assim, eu sempre fiz isso. A mesma lógica, a mesmo processo foram com os advogados e com a imprensa. Quando o advogado chega na delegacia, eu faço questão de receber bem. Sabe por quê? O trabalho de um bom advogado enobrece o meu trabalho. E eu já viro para ele e falo assim, doutor, pode cobrar caro, porque meu trabalho é bom e o senhor vai ter dificuldade aqui. O que você quer? E assim, e vamos trabalhar dentro da regra do jogo. É óbvio. Assim, eu vou aplicar a lei e vou fazer o movimento que eu entender
caso eu entenda que ele é o responsável pela prática do crime, pela prática do ato infracional, pela prática do ilícito em geral, eu vou buscar meios de provar isso. E o advogado vai provar meios para provar que aquilo não aconteceu, que tem alguma falha, e está tudo bem. E a imprensa vai comunicar o fato. É uma rede que todo mundo trabalha em prol de uma sociedade sólida, democrática, onde a aplicação da lei equivale. E cada ator tem o seu papel. Exato. E todos, assim, a gente está do mesmo lado. É isso aí. A gente está do mesmo lado. Então, assim, eu sempre fiz questão de tratar muito bem todo mundo que vai na delegacia. Assim, não, assim, eu vou ser honesto. Eu não trato mal nem que eu prendo. Nem quando eu vou autuar, assim, você não vai me ver xingando ninguém, destratando, batendo. Se tiver que bater para eu me mobilizar e me defender, eu não tenho dificuldade alguma. Zero. Para se defender. Zero. Se tiver uma resistência na prisão, eu tiver que utilizar a força para isso, Moderadamente. não tem dificuldade. É óbvio. Existe um processo de comunicação importante. Eu não posso fazer uma abordagem na rua e virar assim: cidadão, dê uma volta no entorno do seu eixo de 180 graus, dê um passo na retaguarda, coloque a mão espalmada no capô do carro que eu vou proceder numa revista pessoal. O cara não vai entender. Não vai. E a comunicação da atividade, até a linguagem corporal, faz parte do processo de abordagem. Então, cidadão, bora, passo para trás, mão no capô, vou te revistar, bora, vira, mão na cabeça. É. Não adianta. Você tem que comunicar de uma forma que a pessoa entenda. Isso faz parte do processo. O fato de eu ter uma linguagem mais objetiva, mais enfática, não significa que eu estou sendo desrespeitoso. É. Se eu colocar isso para uma pessoa falar, como eu falei da primeira vez, uma pessoa que não tem formação, ela vai falar: rapaz, o cara está falando inglês. Aí dá um problema. Ele não vai entender, não vai observar o comando, aí gera o problema. Então, esse processo de comunicação é super importante. E, assim, sempre pautei muito isso, é óbvio. Doutor João e doutor Geraldo, assim, eu sou ser humano, né? E eu erro. Sou passivo a erro. Já errei várias vezes, não tenho dificuldade também de pedir desculpas, não. Mas, assim, só erra quem faz. Estando bem intencionado, né? Uhum. Mas é agora, Zé Geraldo, eu acho que quer te perguntar sobre sua carreira. Primeiro, eu quero parabenizar o doutor Piquet, né? Delegado Piquet, Piquet. que a gente chama de doutor, né? Claro. Pelo tratamento que tem dado aos advogados. Eu vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa que sempre fala muito bem de você, doutor Ricardo Peçanha. Um Um grande dia, a gente conversando, ele falando, ó, um exemplo de tratamento ao advogado se chama delegado Piquet. Eu queria saber um pouco mais do seu trabalho na Polícia Civil. Quais são as delegacias que você passou e os trabalhos que você desenvolveu? Então, primeiro lugar que eu fui localizado, DPJ de Cariacica. Foi outubro de 2012. Na época, assim, tinha entrado muitos policiais militares, o pau quebrava lá. Na Rotan, eu fazia 10 flagrantes numa noite. Ficou de doido. 2 escrivães. Pau quebrava, PM entrando, arma, droga, preso. Foi pesado. Eu fiquei ali um ano e pouco, lá no plantão de Cariacica. Eu tive muita dificuldade de me adaptar no plantão. Não é em relação ao serviço, não. É questão do meu relógio biológico. Assim, eu não conseguia... quando eu virava o plantão, eu chegava em casa, muita gente chega e dorme, eu não conseguia dormir. Então, assim, eu tive muita dificuldade de manter minha rotina no plantão. O trabalho do plantão é muito bacana, né? Você tem muita relação com a polícia militar. Assim, às vezes a polícia militar fica assim, chega com uma ocorrência, às vezes não consegue relatar direito, então você bate muita bola com a polícia militar. Às vezes chega uma vítima, né, você consegue, junto com a estrutura militar, realizar um flagrante. E às vezes, cara, é um cara que... Quantas vezes aconteceu isso? O cara acabou de comprar uma moto, em 50 prestações, o cara tinha pago 2, o instrumento de trabalho do cara. Aí rouba a moto do cara. Você vai e recupera. A felicidade desse sujeito. Isso você faz mais na questão quando você tem um flagrante, né? Que é algo que na polícia
Civil é mais reduzido que a PM, porque a Polícia Civil ela atua em regra após o crime. Então, até você tomar conhecimento, tomar as providências, geralmente as pessoas já saíram do flagrante. E quando você trabalha em sede de plantão e você tem uma boa relação com a Polícia Militar e todo mundo vai para a rua e é bacana pra caramba. Então, eu fiquei lá 1 ano e meio. Na sequência, eu fui convidado para assumir a Delegacia de Crimes Eletrônicos. Estava fazendo aquela transição do Orkut para o Facebook. Cara, eu comecei a ver, doutor Geraldo, aquela quantidade de crime contra a honra virtual. Né? Antes não falava nem de nudes, né? A menina tirava foto e o negócio rodando na rede. Assim, gente com relação íntima expondo. Isso foi na época que começou esse processo. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito problema ainda. Eu me lembro fazendo esse registro. Na sequência, teve o problema, não sei se todos vão lembrar, com a Carolina Dickmann, que depois virou legislação, onde teve uma imputação diferenciada para crimes virtuais, onde você tem a potencialidade da exposição. Nesse período, eu também acumulava a delegacia de pessoas desaparecidas. Eu ficava respondendo às 2 delegacias. Na sequência, o delegado da delegacia do idoso teve que fazer um procedimento cirúrgico, se afastou durante 6 meses, eu fiquei respondendo pelas 3 delegacias. E não ganha nada não, Amar, tá? Só ganha mais trabalho. Então eu ficava acumulando todas essas delegacias respondendo. Foi um fato muito bacana. Na sequência, eu tive a oportunidade, né, que foi uma oportunidade assim, única, de trabalhar na Copa do Mundo. Eu até brinco com as pessoas, delegado entrou em campo na Copa do Mundo 2014. Porque Camarões e Austrália vieram aqui para o Espírito Santo para ser seu centro de treinamento. E alguns nomes foram aprovados pelo Ministério da Justiça para realizar algumas atividades no Centro de Comando e Controle da Copa do Mundo aqui no Espírito Santo. Eu fui uma das pessoas escolhidas nesse processo, porque na sequência me deslocaram para a Delegacia de Investigações Especiais, que era a delegacia focada para trabalhos direcionados de relevância pública. Então, eu tive meu nome aprovado e eu fui responsável por montar as delegacias móveis. A gente montou uma estrutura no aeroporto, exatamente para receber a quantidade de turística e conseguir responder pela parte da Polícia Civil, pelo volume de pessoas que rodavam nos aeroportos. Então, às vezes tinha uma questão, a pessoa perdeu o documento, não pode ter lá, a quantidade de ilícitos no aeroporto acaba aumentando pelo fluxo de pessoas. Então, a gente montou uma estrutura no aeroporto e quando tinha jogo-treino, a população ia para os estádios e, às vezes, tinha um furto, um roubo, uma perda e queria fazer o registro dessa questão. Graças a Deus não ocorreu nada demais, mas já não estávamos aptos a dar esse direcionamento. E também a Polícia Civil ficou responsável pela segurança das autoridades diplomáticas de Camarões e Austrália. Então, tem até alguns episódios que eu só não vou contar, mas assim, tinha uma turma que ia para boate, o pau quebrava. Isso tudo chegava. Autoridades, Isso tudo chegava para a gente e ficava nesse giro. Muitas vezes jogavam fora, então o avião vinha de madrugada, aí tinha que coordenar, né, a chegada das seleções, aí tinha até o hotel. Até o hotel, ida e volta, parava o trânsito, aí junto com Polícia Federal, Guarda, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. Então, assim, era toda uma sistemática que Brasil, isso aí eu tenho orgulho de dizer, deu show no processo de segurança da Copa do Mundo. Então, assim, eu ter feito parte desse processo que diz respeito à história do Brasil, eu fiquei muito feliz com tão pouco tempo de polícia. Na sequência, eu tive a oportunidade para a delegacia de tóxicos entorpecentes também. Não era nem DENARC ainda, era a delegacia de tóxicos entorpecentes na Serra, em Novo Horizonte. Tá? Foi um momento muito bacana, porque era um momento da reestruturação da delegacia. Né? A delegacia tinha tido alguns episódios mais negativos e que... obrigado, João. Tinha tido uns episódios um pouco mais negativos e a gente precisava reestruturar a delegacia e a gente, fazendo a operação,
assim, batendo os recordes de apreensões, recordes de prisão. Um dia sim, um dia não tinha uma cana e toda semana tinha uma operação. Fiquei lá, foi janeiro, fevereiro, no meio de fevereiro, eu recebo o convite para sair da polícia e para o governo do estado para assumir um posto no IASES. Mas antes de eu ir para o IASES, eu vou continuar só falando um pouquinho da Polícia Civil. Também tive uma oportunidade, eu fiquei quase 2 anos aí no plantão da homicídio. Então, o delegado de homicídios ele faz o primeiro levantamento quando ocorre a morte violenta. Então, e o plantonista do homicídio aqui, ele atende toda a Grande Vitória. Então, morreu gente Viana, Serra, Guarapari a gente não pegava, não. Mas Viana, Serra, Cariacica, Vitória, então todos os becos, todos os morros, puder imaginar, a gente ia para fazer o primeiro levantamento e a gente também fazia todo o processo da liberação dos corpos. O corpo entra pelo DML, na sequência a gente vai fazer a oitiva, vai fazer a checagem. De fato, aquela pessoa que morreu é a pessoa que está apontada, vai ver se o familiar daquela pessoa é de fato familiar, toma o termo e faz a liberação do corpo. Então, rodei um bocado. Crimes eletrônicos, pessoas desaparecidas, DPJ de Cariacica, homicídios, idoso, tóxico entorpecente. O currículo é muito extenso, hein? Perícia no local, raramente, né? A perícia, ela chega depois da polícia. Às vezes você fica, às vezes não, né? Sempre fica. Sempre fica para dar o respaldo. Vou contar um caso aqui rápido. Eu morei uma época na Praia da Costa e num posto de esquina. Eu cheguei, abasteci o carro e fui para minha casa. Cheguei em casa e liguei a televisão. Tinha ocorrido um assalto ali naquele posto de gasolina. Quem desce da terceira ponte, só cruzar reto, passa a Champanhar. Aí chegou a perícia da Polícia Civil. O perito brincando, quando ele levanta o lençol que vai olhar o filho dele. Nossa. Essa cena me marcou. Eu não queria estar no lugar desse pai por nada desse mundo. O cara brincando, quando ele levantou, parece que o mundo dele acabou. Essa cena. Mas aí eu tenho outra situação, mas eu quero esperar você acabar. Vai. E meu último local, onde eu estou localizado hoje, é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Nós entramos lá, tinha um núcleo dentro da delegacia, um setor dentro da delegacia, é o núcleo de proteção aos animais. São a questão dos crimes contra a fauna, com tudo. 70% a 80% das demandas da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A quantidade de maus Não é tratos. meio ambiente. Então, a proteção animal não é independente, pertence ao meio ambiente. Porque é um crime contra a fauna. Né? Claro. Então, assim, Tem lógica. Mas já merecia um destaque separado. eu concordo pelo volume que está tendo e pela importância assim, dos animais, né, para a nossa vida e da importância e da qualificação da relação do ser humano para com os animais. Então, eu entendo que uma delegacia especializada no trato já passou do tempo de acontecer. Em outros estados já tem. E pela importância que o cidadão dá atualmente aos animais. Exatamente. Hoje o animal é filho. Hoje o animal é filho. O animal... cachorro é uma criança, né? O animal que estava fora da casa passa a dormir na cama das pessoas. Assim, estudos demonstram aí que assim, a população, a média de gasto com os animais, dá 15% da renda. 10 a 15% da renda. Então, é algo significativo. E nesse núcleo de proteção animal, a gente começa a desenvolver um trabalho que nunca tinha sido desenvolvido aqui no Espírito Santo, que é o combate aos maus tratos. Tive a oportunidade de ir a Brasília e conversar com alguns deputados federais de outros estados. Conversei com o Bruno Lima, que é de São Paulo, com o Matheus Laiola, do Paraná, e com o Marcelo Queiroz, que é do Rio de Janeiro. E apresentei os números da unidade. Lá é só você que é o delegado e você tem mais quantos policiais? Lá tem o delegado, que é o titular, que é o Dr. Marcelo Nolasco, um grande amigo, tem uma história muito bacana. Eu também.
Ele é colecionador de carro antigo É, e eu amo carro antigo ele tem lá. e conheço a história dele já há décadas. É um delegado muito experiente, teve uma passagem brilhante pela Delegacia de Proteção à Criança e Um Adolescente. ser humano incrível. É, a gente boa demais. Eu sou suspeito de falar do amigo, não dá para falar que você só vai falar bem. É. Então, ele fica na delegacia, ele é responsável pela os crimes ambientais em gerais. O que for de maus tratos aos animais, vem para mim. Foi a forma que a gente construiu de gerir a delegacia e dar mais eficiência e velocidade no que E a ele gente fica pode. com o meio ambiente. Ele fica com vamos colocar assim, tudo que é maus tratos vem para mim, o restante é do Dr. Marcelo. Por que a gente fez essa divisão? Porque pelo número de ocorrência de maus tratos, é 70%, 70% a 80% das demandas da delegacia. A demanda. Em regra, são crimes mais simples de se investigar, mas o volume é muito grande. Os crimes ambientais, a lei ambiental, ela é muito complexa. Você tem legislações municipais, estaduais, federais. Cada segmento, por exemplo, você vai tratar de efluente, é um tipo de legislação. Resíduo sólido é outro. Aí vai falar de carvoaria é outro. Poluição do ar é outro. Então, assim, você Acaba equilibrando, né? então, assim, a gente fez essa distribuição para conseguir entregar um serviço de qualidade, até para dar para a pessoa se especializar. Porque muita gente se engana e acha que o delegado só se especializa na legislação. Ele tem que se especializar no procedimento investigativo. E transcende a legislação. Então, conforme você vai. E não tem livro que ensina isso. Você vai pegando isso na prática e, obviamente, com a experiência, você vai aplicando o que deu certo. Então, você vai ganhando expertise no tema e encontrando atalhos para justificar ou para elucidar outros tipos de eventos que orbitam conforme o fato ilícito. Então, a gente fez essa divisão e hoje o Núcleo de Proteção Animal, eu tenho orgulho de dizer isso e repito sempre. Nós somos a unidade policial que mais prendemos pessoas no Brasil de criminosos que praticaram maus tratos. Mas no Brasil, seja em números absolutos, que é o número frio, seja em números proporcionais, diz respeito à quantidade de habitantes que eu atendo no território que a delegacia tem competência. Envolve também questão de animais silvestres, tudo, né? Todos os tipos de animais. Então, agora eu queria te fazer, já expôs sua carreira e tudo, né? Agora fala do delegado Piquet político para nós. Pô, Olha, a minha história da delegado Piquet político começa assim, por algumas passagens que eu tive. O que acontece? Eu tive a oportunidade de realizar alguns trabalhos que transcendem a polícia. Eu fui convidado, nesse meu período de 14 anos que eu estou tentando ocupar algumas posições estratégicas no governo. Então, eu fui presidente, eu fui diretor do IASES. IASES é o Instituto Socioeducativo, né? Como a sociedade fala, é o presídio de menor. Permitindo aqui sair um pouco da técnica da fala. Num momento que estava tendo muita rebelião, isso foi em 2014, se não me falha a memória. Eu peguei 14 rebeliões no IASES. Era o oitavo orçamento do Estado, foi na época do governo Paulo. A gente entra no IASES, adota um procedimento rigoroso, um protocolo rigoroso, porque eu entendo que a pessoa que pratica um ato profissional não está indo para uma colônia de férias. Não está indo lá para brincar, para passar férias. Ela está indo lá para o Estado dar o que o pai não deu. Então, limite. Limite. Quando a pessoa tem limite, ela não faz besteira. A tendência é ela ter um controle. Então, são crianças, adolescentes, né, perdão, são adolescentes que não tiveram limites e praticaram atos infracionais, inclusive atos infracionais graves. Tem roubo, tem violência, tem homicídio, tem tudo. Tem tudo, não é brincadeira. Mas, em compensação, eu preciso ter a consciência que a lei, não estou falando que eu concordo com a lei, não, ele vai sair em 3 anos. Isso está posto. No máximo vai prorrogar aos 21. Ele vai estar fora. Isso é o problema, entre aspas, que eu tenho que administrar. Então, eu tenho que colocar limite e tenho que entregar um cidadão melhor para a sociedade.
Esse é o meu papel. O papel do diretor. O cara está lá para resolver esse problema. Então a gente coloca protocolos. A primeira coisa que eu fui fazer, e eu fui muito criticado, doutor João, exatamente, meu pai sempre falou, meu filho anda na linha. Anda na linha. Aí eu coloquei um caminho, uma faixa no chão para andar. Você vai sair da galeria, você tem que andar por esse caminho, não pode sair fora. Isso aqui está virando presídio, isso aqui está virando presídio. Eu falei, qual é? Mas é o presídio. Assim, não, porque existe uma distinção para uma turma que entende que aquilo ali não é presídio. Mas aí eu fiz a pergunta para ela, falei assim, olha só, como é que você chegou aqui? Você chegou aqui no meio de linha, você não pegou teu carro? Não tem a faixa. As duas faixas amarelas é mão e contramão. O meio fio não é branco? As faixas não têm a linha pontilhada? Para você andar nesse caminho. Você anda, eu ando. Por que um adolescente que nunca teve limite não pode andar nesse caminho? Quando você vai no aeroporto, você fica no curral dando volta e às vezes não tem uma fila e você não reclama. Agora o adolescente que matou os outros não pode andar no caminho da galeria para ir para um campo de futebol jogar bola? Lógico que pode. E na época também, o que acontecia? Aí há muita incompreensão e falta de conhecimento. Equipamento de menor potencial ofensivo. Gás de pimenta, bomba de luz e som. Ah, Piquet, isso aí vai virar um presídio, vai matar, vai torturar os meninos. Falei, vamos fazer o seguinte, o que tem hoje? Escudo e tonfa. Tonfa é cacetete. Você defende a tonfa? Você acha melhor? Teve muito defensor, juiz e promotor que eram contra. Eu topo fazer um combinado. Vamos fazer o seguinte, você acha que a tonfa é melhor. Então você vai tentar sair da sala e eu vou impedir que você saia com o equipamento que você falou que é melhor. Com o escudo e a tonfa. Eu posso te dar cacetada e posso te empurrar com o escudo. E você vai tentar me impedir da sala com o equipamento que eu estou falando que é melhor, que é um spray de pimenta. Os pais de dor, que é um galãozão arrumado. Vamos ver quem vai ficar pior depois? Por quê? O escudo quebra o sujeito. Porque antes, doutor João, você ia para a parte do que é o espaço pedagógico, que é o colégio, onde eles estavam, que é importante falar, eu aumentei em 3 vezes o número de adolescentes estudando nos colégios lá. Sim, bacana. Falei assim, desculpa a expressão, era porrada. Era um moleque com cadeira e o agente com escudo. Era pancadaria. Eu criei o grupo de operações especiais, que é o CAESP, está dando show até hoje, está dando show, e equipei os agentes. Antes, toda semana era agente lesionado, fuga, moleque quebrado. A lesão foi a 0. Isso é conhecer de segurança pública, é trazer proposição, é treinar o servidor. Mandei uns 100 embora também, envolvido com um monte de coisa errada. Mandei embora. Trouxe a polícia comigo para dentro, pau quebrou. Fica quem é bom. Quem é bom, quem trabalha vai ter meu apoio. Vai ser meu protegido. E não tem problema errar, não. Você vai responder, obviamente, pelos erros. Isso não tem jeito. Eu não posso tentar explicar o inexplicável. Mas está comigo, está trabalhando, tem meu respaldo. A gente precisa entender também que o serviço público tem lá os engessamentos dele, né? Nem sempre você tem verba para tudo que você precisa. Eu me recordo perfeitamente que meu pai também foi delegado de polícia, muito tempo atrás, que recebia uma delegacia que ele tinha que se juntar com a população para reformar a delegacia e poder dar um serviço digno à comunidade, porque ele trabalhava duro igual você. Eu também, uma certa época, eu fui chefe do jurídico do PROCON estadual por 3 anos, não tinha nada, só funcionário. Funcionava perfeitamente com força de vontade. E, detalhe, sabe quantas... E trabalhava Polícia Civil, UNAB, nos anos 80. E esses órgãos todos juntos, tinha até representante do Ministério Público. Sabe e na época do Sarney, que era aquele rigoroso todo, você sabe quantas atuações que eu fiz? Acabava que eu ficava no comando, porque eu tinha mais conhecimento jurídico do que o
o chefe, Uhum. e a gente fazia o controle da operação. Tinha até uma delegacia de polícia lá dentro, era no edifício Fábio Ruski. Sabe quantas autuações que eu fiz em 3 anos? 0. Chegava a conversar, mas aí eu dava com o empresário, né? Aham. Oportunizava ele sempre resolvia o problema. Então, esse é um caminho também que eu quero te dar o parabéns, porque muita gente, muito servidor, para não trabalhar, põe a culpa na falta de equipamento. Se você precisa e quer trabalhar, você requisita, você trabalha, você não fica parado. E assim, doutor João, o orçamento do IASES, como eu falei, era o 8º orçamento na época do Estado. O 8º maior orçamento do Estado. Estou falando de 2014, o orçamento previsto para o IASES era 148 milhões. Então chegou uma época que, quando o governo Paulo entrou, ele foi cortando muita coisa. Eu peguei o IASES, se não me falha a memória, com 543 adolescentes. Eu bati 1.248 no recorde. Ou seja, meu custeio aumentou. Quando você coloca um procedimento, uma gestão séria, mesmo aumentando o custeio, você consegue economizar dinheiro. Eu rodei com 120 milhões. Isso é mágica. Isso é boa Eficiência. gestão, É é isso aí. eficiente, é capacidade de montar equipe. Se alguém perguntar, Piquet, o que você sabe fazer? Eu sei montar equipe. É isso aí. Por quê? Eu me cerco de pessoas que são melhores do que eu. Eu não tenho problema com isso. É na área, para pegar um melhor que eu aqui, outro melhor que eu aqui, outro melhor que eu aqui. Eu vou ser sempre apenas um maestro do time. Quem vão tocar é eles. Então a gente trabalha igual, né? Quem vai tocar é a turma. Assim, eu não sou assistente social. Eu vou Isso aí. fazer o trabalho dele. Não vou. Quem é o melhor? Vambora. Vem para dentro. Eu vou falar, eu não sei fazer o trabalho do agente socioeducativo, não é difícil demais. Vambora. Quem tá na ponta da questão da segurança prisional aí? Fez Traz para cá, treina meu time. Pô, O Zé Geraldo estava levantando uma questão importante agora. Além da questão da segurança, da repressão a quem maltrata animal, algum projeto, alguma coisa sobre assistência veterinária no estado do Espírito Santo? o que acontece hoje? A questão da responsabilidade. Tá? Certo. No que tange a questão animal, é o seguinte: você, o ente responsável por prestar assistência a um animal, recolher um animal vítima de maus tratos ou um animal que está em estado de necessidade, foi atropelado, está doente, alguma coisa de urgência, são as prefeituras. É o ente municipal. É o responsável por fazer isso. O que as prefeituras têm hoje? Elas não têm mais aquele serviço da carrocinha. Que a carrocinha pegava o cachorro para matar. Tirava o problema e eliminava. Certo. Hoje não cabe mais isso. Você não pode tirar um cachorro da rua para matar. Então você pega uma empresa que ela tem um hospital médico veterinário e um abrigo junto. Por quê? Muitas vezes você cuida do animal, mas você tem o pós-cirúrgico. Quem vai limpar o machucado, quem vai fazer o curativo, quem vai cuidar do cachorro, quem vai dar o remédio, quem vai fazer isso? Não é só recolher, não. Tem que recolher, cuidar e tratar. Então ela faz isso. E depois, faz o que com o cachorro? Tem que doar. E até doar. Quem dá comida, quem dá água, quem dá banho, quem limpa o cocô tem que ter. Então, assim, hoje a gente aqui no Espírito Santo tem uma empresa que faz isso, contratada por, assim, não vou falar que era a maioria dos municípios, mas ela é responsável pela maioria dos resgates. Resgate de animal necessitado, resgate de animal vítima de maus tratos. Então, hoje tem esse aparato aqui. Assim, e esse já no caso mais grave. E a nível assim, de assistência a tipo um hospital, Olha, no Hospital Médico Veterinário foi uma briga que a gente fez muito isso. O prefeito Euclério comprou esse movimento e está sendo estudado pelo governo do estado. Até a informação que eu tenho, estava faltando os últimos trâmites na PGE. O que acontece? Nós somos o único estado do Sudeste que não temos Hospital Médico Veterinário público. Ou seja, eu passei por isso. Tem 2 gatas resgatadas. São gatas vítimas de maus tratos. Nunca tinha pisado no chão, vivi em gaiola. Eu resgatei. Estão lá em casa. Uma delas ficou doente. Precisou ficar internada 1 semana, depois 1 mês indo para o médico veterinário, mais 2 de tratamento. Graças a Deus eu pude tratar minha gata porque eu tenho dinheiro.
E quem ama o animal, cuida do animal bem, mas não tem grana para essa tem intercorrência. como, Faz o né? quê? Ver o animal morrer. Você resgatou e Então, está. adotei. Você é o tutor. Eu resgatei e adotei. Bacana. Eu resgatei e adotei. Doutor João, pegando um gancho nesse assunto aí, doutor Piquet, o delegado Piquet, o que ele pode falar de algum caso que ele teve, assim, um caso muito sério em relação a maus tratos dentro da sua delegacia? Tem vários casos muito sérios, assim. Tem um caso que a gente fechou um canil clandestino, Maracanã, Cariacica. As pessoas exploravam o útero do animal para poder ganhar dinheiro. Não tinha nenhum cuidado. Amarrava a fêmea para os machos ficarem cruzando. Então, assim, rebentava a fêmea por dentro. Fazia cesárea lá. Muitas vezes sem anestesia, costurava com fio de nylon. Quando a gente resgatou, foi fazer ultrassom, feto mumificado dentro da cadela. Sabe o que eles fazem com o macho? Isso aí é para você que compra cachorro no LX. Não vai comprar um cachorro por R$300, não dá. Se você tem um cuidado com o cachorro, a fêmea tem uma cria por ano. Ou qual cachorro vai ficar dando cria toda vez que entra no cio. O cachorro arrebenta o cachorro. Depois sabe o que faz com a matriz? Solta na rua. Porque é gasto. Acabou a utilidade dela, que era procriar, não tem mais utilidade, agora só tem custo. Sabe o que faz? Solta na rua. Sabe o que faz com o macho? Que é o macho alfa, que é o garanhão. Geralmente o garanhão, por questão hormonal, ele é mais bravo. Arranca os dentes, porque ele morde. Para não machucar os filhotes nem as fêmeas. É isso que rola. Então, assim, o canil é uma atividade lícita, legalizada, é permitido. É permitido. Eu peço, assim, dê prioridade para adotar os animais que estão necessitados e foram resgatados. Tá? Piquet, se, não quero adotar um vira-lata. É para pessoa tem esse direito. Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? Eu não posso falar isso, eu posso orientar. E essa orientação eu estou dando agora. Assim, quer comprar um animal de raça? É legítimo. Quem quer comprar pode comprar e quem quer vender pode vender, desde que seja dentro da lei. Procure, vai visitar o canil, veja quem são os pais, veja quais são as condições. Pergunte assim, quanto tempo essa matriz, quantas crias ela deu, se informe. Vê lá. Porque assim, eu não acho que vai comprar um cachorro de raça por R$300, R$400 no OLX. Inclusive, tem orientações de grandes canis que ele não vende cachorro nesses sites, não. Tem lugares que esses animais, quando são expostos à venda, estava até vendo isso a respeito de gato, eles só vendem o gato castrado. Exatamente para que não se compre e faça dele um movimento de procriação. Então, assim, se informa, busca informação, pesquisa na internet, vê outras pessoas que compraram, vê quanto foi a última ninhada, entendeu? Assim, não pode explorar um animal dessa forma, não. Eu falo isso com muita consciência. E assim, eu gosto até de dar um caso, quando a gente trata de maus tratos aqui, e como a gente está falando por operadores do direito, eu gosto de fazer essa reflexão, que a gente vive numa sociedade muito complexa e muitas vezes com crise de identidade. Eu gosto de fazer isso aqui, que todo mundo fica doido. Como é que o capixaba faz o caranguejo, doutor João? Fala para mim. Ele põe para ferver o caranguejo vivo. Agora troca o caranguejo e bota o gato. Pode? Não pode. Ué, a vida do caranguejo vale menos que a vida do gato? Não são tudo animal? Vamos botar o gatinho, todos os gatinhos na panela, filhotinho ainda, ó. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque isso aconteceu comigo. Olha esse caso. Seguinte. O quê? O final do Brasileiro, o final da Libertadores. Não me recordo. Chegou um vídeo para mim. Sou flamenguista, tá? De um caranguejo pintado de... Sabia que tinha alguma coisa de ruim nisso aí. Antecipou a pergunta que você ia fazer, doutor João. Chegou um caranguejo todo pintado de vermelho e preto. Todo pintado. Com adesivo colado, andando no chão do bar. Toda aquela resenha, aquele negócio lá. Piquet sem maus tratos. Cara, difícil. Difícil. Mas, o outro cachorro que picharam em Guarapari com as insígnias de uma facção criminosa, você considerou maus tratos? Eu falei, considerei.
Vai pichar o cachorro? Mas, pô, pichou o cachorro e pintaram o caranguejo inteiro. Falei, cara, como é que eu posso considerar um maus tratos se eu tolero um operador do direito que você joga um caranguejo numa água fervendo até ele morrer e não considera isso maus tratos? Como é que o delegado fica nessa história? Eu não estou falando que está certo, que está errado. Não estou falando assim, Piquet, você come carne? Como carne. Não estou falando uma coisa, eu estou falando assim, qual o caminho que a sociedade quer levar para o bem-estar animal? Isso nós temos que responder, não sou só eu, não. É uma reflexão que eu trago para tu, que muitas vezes não é feita. Mas no caso do caranguejo é crime ou não é? Se eu não considero matar o caranguejo crime, matar o caranguejo em panela fervendo é crime, se o maior não pode ser considerado crime, senão eu vou fechar todos os restaurantes, porque existe uma forma de matar. Assim, hoje a orientação, até onde eu consegui ler, não sou médico veterinário, assim, respeito, mas eu vou atrás para me informar e sou passível de críticas se eu estiver equivocado e que me Certo. ensinem para eu melhorar. Mas dizem que a forma de matar é com um processo de resfriamento. Você resfria, ele morre e depois você prepara. Aí peguei essa informação, fui para quem cozinha. Não dá para cozinhar um caranguejo morto porque solta as patas. Aí eu não sei, ele não sou estraga cozinheiro muito nem médico rápido. veterinário. Ele também estraga muito rápido. Assim, eu não sei. Assim, eu confesso, assim, desse lado eu não capixabei ainda. Eu sou cidadão capixaba há muito tempo. Não, do Espírito Santo eu já não E saio. no Rio, como é que come caranguejo? Mas não é a cultura do Rio comer caranguejo. Não é? Não é. Assim, eu gosto de falar isso porque eu vim para cá. Minha esposa morava em Miami, se mudou aqui. Trouxe meu pai e minha mãe para o Espírito Santo. Meu filho é a primeira geração de capixaba. Do Espírito Santo eu não saio. Vocês vão ter que. Vocês me abraçaram demais, agora vocês vão ter que me aturar aqui. Então, Aqui é maravilhoso, né? bom demais. E meu filho é a primeira geração de capixaba. Então, assim, da família Piquet é a primeira geração. Então, assim, daqui eu não saio. Eu amo torta capixaba, não conhecia a moqueca de banana, sou apaixonado pela moqueca de banana. Ficou de doido isso aqui. Agora você já comeu a muqueca do restaurante Mocambo, em Santa Cruz? Tô querendo ser convidado. Lá é a melhor muqueca do Eu mundo. vou lá comer. Vou lá comer com o doutor João, ó. Aí, doutor João, assim, avançando um pouco na pergunta que você fez lá atrás, como eu entrei na política, eu tive essa passagem no IASIO, depois eu fiquei 1 ano e meio. Aí eu pedi para sair, eu falei, cara, na rebelião toda hora, já tinha entregue todas as unidades, são 13 unidades no estado na minha época. Já 1 ano sem rebelião, a última rebelião foi 8 de setembro de 2015. Aí eu peço para sair, eu recebo o convite para ser subsecretário de Integridade, né, que é o setor responsável pela Secretaria de Controle e Transparência para fazer todo o combate de corrupção de licitações e contratos cometidos por pessoas jurídicas. Assumo esse desafio, na época o secretário era o doutor Eugênio Rica, doutor Eugênio, delegado de Polícia Federal, foi secretário de Justiça, foi secretário de Controle, foi secretário de Segurança, hoje é o segundo nome da Interpol, está morando na França, um grande amigo, um excelente professor, e a gente começa a fazer esse trabalho de combate à corrupção. Eu gosto de falar isso porque tem muita gente que não reconhece os valores que o Espírito Santo tem. Eu fico bravo com isso, ainda mais quando o cara nasce aqui. O Espírito Santo se tornou referência nacional no combate à corrupção em 2017. Teve um congresso em São Paulo. No auge da Lava Jato, a Secretaria de Controle e Transparência foi o órgão reconhecido como o melhor no combate à corrupção do Brasil, pelos operadores do tema. E eu estava lá nessa época, junto com o doutor Eugênio, junto com uma equipe de auditores, conseguimos nos tornar referência nacional, treinamos 17 estados. Vieram para cá aprender com a O gente. Eugênio é de que estado? Eugênio é mineiro, Mas ele é de qual polícia? Polícia Federal. Então, a gente se tornou referência aqui. Na sequência, o Paulo me chamou, no último governo, no último ano do Paulo, ele me chamou para ser corregedor-geral do Estado. Fui também corregedor-geral do Estado. Quando eu volto para a polícia, eu vou assumir a delegacia da Praia do Canto, começo a trabalhar, aprender todo mundo. Aí a sociedade, aí estava tendo as eleições municipais, me convidaram. Eu não queria, não. Aí eu falei, olha, para não falar não, né? Falei, aí quando veio o presidente da Associação de Morador, eu falei assim, cara, eu topo, para não dizer não, mas o presidente da Associação Comercial tem que estar junto também. Eu achei que ele não fosse, porque ele era muito ligado a um político.
Pô, ele vai falar não? Aí eu vou falar, eu não tenho condição, vou escapar. Não é que ele me apoiou? Aí não teve jeito. Aí eu, assim, pedi voto. Assim, a primeira vez que eu pedi voto foi horrível. Não sabia como é que eu falava. Mas, assim, a política assim, me deu oportunidades que eu jamais pensei. A política me tornou um homem melhor, um cidadão 1000 vezes melhor, um pai melhor, um político melhor. E de voto foi o maior exercício de humildade que eu já fiz na minha vida. Eu já com 30 e tantos anos, delegado há mais de 10 anos, e para um sinal com um papelzinho pedir voto para todo mundo sem distinção. E ninguém pagava minhas contas há muito tempo. Você escuta um monte de coisa. Assim, primeiro que você já tem que chegar justificando que você não é ladrão, coisa de doido. Sou delegado a vida inteira, prendo todo mundo, não tenho nada. Eu falo assim, cara, eu vim pedir seu voto, eu estava ali para ajudar, para fazer um trabalho diferente e a turma batendo em mim. Eu falei, cara, que coisa de doido é o Brasil. Eu não preciso desse negócio, eu não vou ganhar dinheiro, estou perdendo dinheiro, estou longe da minha mulher, longe do meu filho e estou me criticando ainda. Que eu estou vindo aqui para mudar. Mas aí a gente fez um processo bacana. O 5º vereador mais votado de Vitória. Fiz um mandato onde eu trouxe a ciência técnica para a política. Eu acho que é o que falta muito na política, é trazer a ciência técnica, achar esse achismo, sair desse populismo, de agradar a população no momento que precisa. É trazer a ciência mesmo, estudar para trazer soluções eficazes. Eu falo isso e, assim, eu tive a oportunidade, uma das situações que eu fiz, mas tem um caso que é muito peculiar, que eu tenho orgulho em falar. Eu fui presidente da Comissão de Educação no primeiro biênio. Aí colocou um delegado, classe média alta, eu falo assim, rapaz, esse cara só vai escolher escola cívico-militar. É o que achou que eu fosse fazer. Mas esqueceram que eu sou filho de 2 professores. Já começou o pré-julgamento. Para sair desse achismo de questão política, eu falei assim, eu vou fazer um processo seletivo, vou contratar 2 mestrandos, contratei um de Direitos e Garantias Fundamentais, da FDV, e outro de Sociologia, da UF. Olha só, eu quero um estudo, é um contrato de 6 meses. É um estudo, eu quero que vocês levantem o problema da educação de Vitória. Eu quero os principais problemas e tragam as soluções para mim. Isso na Câmara. Na Câmara. Processo seletivo, escolhi 2, eles foram lá. João, sabe qual era um dos principais problemas da educação de Vitória? Se eu perguntar para as pessoas jamais vão falar isso. A fome. 50% das crianças suprem 80% das necessidades nutricionais no colégio. Você está falando da responsabilidade da educação do município, que é de 6 meses a 6 anos na grande média, que é ensino fundamental, ok? Então, com base nesse estudo, eu construí essa política para o prefeito. Não sou eu que coloco, foi uma política que eu construí, entreguei para o prefeito, de colocar uma merenda a mais nas escolas. Por quê? Meu filho é ingresso da rede. Ele entra no colégio às 7 horas. Sabe que hora que ele comia? 9. Era a primeira refeição. Muitas daquelas crianças lá tinham feito a última refeição na escola no dia anterior. Aí entra com hipoglicemia, entra irritado, sonolência. Você está falando da formação do ser humano, formação de sinapse, construção neural. Não adianta querer ensinar depois se ele cresce subnutrido, que não vai aprender. Aí vai virar meu cliente lá no homicídio, ou vai matar ou vai morrer. Isso aí. Então a gente coloca. Foi uma política que custou 10 milhões. O que são 10 milhões para um município que arrecada 3 bi? Nessa época você já era presidente da Câmara? Não. Vereador. Vereador. Aí é o seguinte: custa 10 milhões, o município arrecada 3 bi. Sabe quantas pessoas atinge diretamente? Sabe quantas crianças? 45 mil alunos da rede pública. 10 milhões para atender 45 mil. Quantos pais e quantas mães deixam de comer ou deixam de procurar um emprego para comprar uma comida para o filho de manhã? E a gente sabe que na favela mora o filho, a avó, 3 irmãs e a prima. E pai geralmente some ou está morto ou está preso. É assim que funciona. Vamos ser honestos aqui. Então, assim, estou falando direto. Então, uma política de 10 milhões que atingiu praticamente, se você colocar, vamos colocar, a criança, o irmão e a mãe. 3. Metade da população de Vitória. Não, o custo-benefício aí É uma política de baixo custo e alto impacto. Eu te conheci como presidente da Câmara de Vitória. Fizemos juntos um evento em homenagem aos advogados,
eu estava na campanha do 5º Constitucional, ocasião em que eu pude conhecer a advocacia total do Estado, fiz muitas amizades. E uma coisa que me preocupou nessa ocasião, primeiro, parabenizar pela brilhante gestão, e segundo, te fazer uma pergunta, que é a importância da segurança pública hoje em dia para a população capixaba. Fala para nós. João, segurança pública é algo que todo mundo consome. Rico, pobre, independente do seu gênero, raça ou cor, do jeito que você quiser falar, você consome segurança pública. Você precisa estar seguro para sair de casa, para passear com seu filho, passear com seu cachorro, ir para o seu trabalho, voltar. Então é uma questão fundamental. E falta muito pessoas qualificadas para discutir segurança no parlamento, para cobrar de quem realmente deve cobrar. Então, assim, segurança pública é uma questão fundamental. Trazendo um pouco de ciência que eu gosto de trazer para cá, tem 2 pontos da segurança que eu tenho trabalhado demais, que é super importante. Pouca gente sabe. Existe uma relação do maus-tratos dos animais com violência doméstica. Um estudo norte-americano comprova que quem pratica maus-tratos com os animais tem 5 vezes mais chance de praticar violência doméstica contra mulher, idoso e criança. Sabe por quê, doutor João? É o perfil da vítima. Assim como o cachorro não sabe não falar, a criança não vai saber quem procurar para se. O idoso acamado, eu falo isso que eu vi muito pai perder auxílio, perder benefício para filho que toma o cartão e gasta o dinheiro e não compra remédio. E muitas vezes a mulher, por uma questão econômica ou por violências psicológicas e ameaças, deixa de procurar ajuda. Então, você compatibilizar isso e levar isso adiante, a gente vai proteger os nossos animais, as nossas crianças, os nossos idosos, as nossas mulheres, a gente vai protegendo a família. Então, esse é um ponto que tem que ser avançado, tem que ser trabalhado muito. Por quê? Se chega na casa, tem maus-tratos, a chance de ter violência doméstica é 5 vezes maior. Então, capacitar não só os operadores de segurança pública, mas a gente de saúde, que vai na casa das pessoas. Até a própria polícia, na hora de receber, de fazer uma busca e apreensão, olhar a sociedade. Quantas pessoas, vizinhos, acompanham o maus-trato dos animais e muitas vezes não vê a mulher gritando porque ela não grita, ela apanha calada. Então, isso é importante para que a gente evolua. É um passo a garantir que as nossas famílias estejam. É super importante isso que você falou, e você citou a questão do hospital, o prefeito de Cariacica. Eu queria pegar uma palavra dele emprestada. Quando ele foi candidato a primeira vez a prefeito, o jornalista perguntou aos candidatos. Um outro candidato disse que segurança pública não era problema da prefeitura, era problema do Estado. E o nosso prefeitão falou: olha, é problema meu, sim. E claro que é. Cabe todos aos cidadãos e às autoridades interagirem e colaborarem com a polícia. A segurança seja efetivada. Mas você falou muito bem, não é um problema só de segurança, é multissetorial. E assim, Cariacica é um retrato disso. Por quê? Muita gente resume a segurança pública como uma atuação policial. Não vai lá ver se a escola está direita. Aí quando você olha, Cariacica fez escola. Não vai ver o desenvolvimento da cidade para gerar emprego e renda, para a pessoa ter dinheiro, não precisar roubar, poder trabalhar e botar comida no prato dos seus filhos, da sua esposa. Ela tem que ter meio de locomoção. Quantas ruas foram pavimentadas? Ela tem que ter uma saúde básica para ela se reconhecer como ser humano, como um membro de uma coletividade. Ela precisa ter a escritura da sua casa, que é a regularização fundiária que o prefeito Euclério faz. Então, assim, é uma sistemática onde a prefeitura e a vereança, que são os 2 poderes políticos dos entes municipais, são os poderes mais próximos da sociedade. Você vive na cidade. É na cidade que você vive, dentro de um todo, que é o Estado, e de um algo maior ainda, que é Brasil. Então, o Legislativo Municipal e o prefeito têm papel fundamental, sim, na segurança pública. E Cariacica é um quê? Sucesso em razão da gestão, uma gestão voltada para as pessoas. Exato. Finalizando esse tema, eu concordo com você porque eu não enxergo uma Câmara Municipal, nem mesmo uma Assembleia Legislativa, como uma casa de leis.
Esse é o segundo papel. Especialmente na Câmara Municipal, para mim é uma casa de acolhimento, uma casa de cidadania. Parabéns pela sua opinião, coincide com a minha. Passo a palavra para o doutor José Geraldo. Eu quero parabenizar o delegado Piquet, esse Idasc Cast aqui, top hoje, tá? Parabéns. E eu quero fazer uma pergunta. Dia 11 é dia do advogado, terça-feira. Dia 9 a gente tem a corrida do advogado da comunidade. Você já se inscreveu? A pergunta era essa, você já se inscreveu? Não vou me inscrever, mas vou escrever agora. Isso. Assim, eu sou um amante do esporte. Faço todo dia uma atividade física. Amo fazer atividade física ao ar livre. Encontro os dois na caminhada, um de bicicleta, outro caminhando, tomando uma água de coco. Já sei como é que funciona aqui também. Todo mundo cuidando da saúde, que é isso. Vitória é a capital do Brasil que mais se pratica esporte. Quando você faz esporte, eu faço muito esporte mais para a questão mental. Isso me desestressa, me dá condição de realizar um bom trabalho. É um momento de interação com as pessoas, é um momento que a gente ouve bastante, né, interage com o meio, esvazia a cabeça e cuide da saúde. Para aguentar o pique de hoje em dia, a cobrança de hoje em dia, é fundamental que a gente esteja bem, tanto de corpo quanto de mente. Isso facilita também até na sua relação dentro de casa, com a esposa, com o filho, além de ser exemplo. Meu filho vê os pais fazendo atividade física. Ele quer fazer atividade física. Ele não vai ficar no videogame, ele não vai se envolver em droga, ele vai fazer um esporte, então ele já vai dormir cedo, já vai acordar cedo, já não vai virar à noite pensando em besteira. Fora que ele vai ter uma vida saudável, automaticamente se alimenta melhor, é toda uma cadeia que a gente tem que fomentar. Aí. Não sei se você sabe, mas o filho dele estuda com o meu neto, o Pinga-Fogo. Mas pode chamar de Martino também, que ele atende. O pau quebra lá com os dois, hein? O pau Mas quebra. são amigos, hein? São amigos, são amigos. É isso aí. Vitória, é isso aí. Você vai interagir com todo mundo se encontra. Nós temos uma das capitais mais bonitas do mundo. Merece nossa atenção, especialmente na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso 19º podcast, entrevistando o doutor Piquet, delegado Piquet, um amigo, um cidadão, e queria deixar um recado, que eu vou até pedir para fazer um cupom de desconto, Piquet 25%, Opa, aí sim, vou ser o primeiro a usar, hein? para que você use. Está faltando pouco tempo de inscrição e as vagas estão acabando, mas eu quero dar esse desconto para quem você indicar. Vambora, vambora. Finalizando, eu queria passar a palavra ao doutor José Geraldo para as suas considerações finais. Quero parabenizar o doutor João, primeiramente, né, pelo esse Idasccast. Doutor Piquet, tem nem que se falar mais, que é um excelente delegado que atende bem os advogados, né? Então, tudo isso foi de uma forma muito boa para esse podcast hoje. Parabéns a todos, ao pessoal da técnica também. Obrigado. Agora, para as suas considerações finais e uma palavra ao cidadão capixaba. Assim, primeiro, minha palavra, cidadão capixaba, é de agradecimento. Como eu falei, para quem veio de fora do estado ser abraçado do jeito que eu fui abraçado, eu tive a oportunidade de passar por tanta delegacia, atender tanta gente, ter a oportunidade de encerrar as rebeliões, ter a oportunidade de combater a corrupção, ter a oportunidade de ser corregedor, ter tido a oportunidade de ter sido eleito o quinto mais votado. Fui eleito por quem foi escolhido por você, cidadão, como presidente da Câmara, o presidente que mais economizou recursos da história da Câmara Municipal, devolvendo mais de 100 milhões para o prefeito. E assim, agora fazendo esse trabalho na causa animal, onde eu estou sendo abraçado, todo lugar que eu vou, eu recebo um carinho, um abraço. Assim, é minha gratidão, é falar que vocês podem contar comigo. O delegado Piquet é capixaba agora, se tornou capixaba, daqui eu não saio, é aqui que eu vou passar o resto dos meus dias. E a você, doutor João, doutor Geraldo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória e dizer que a gente está junto.
esse processo de construção de um Espírito Santo melhor, mais sério, mais íntegro, com mais cuidado das pessoas. Isso aí. Então, finalizando, eu endosso as palavras do delegado Piquet, as palavras do meu amigo José Geraldo. Me despeço de vocês e peço que Deus nos abençoe nessa caminhada de progresso do Espírito Santo. Obrigado, tamo junto. Abração, tá? Forte Valeu abraço. mesmo, foi ótimo.